Oi pessoal, de volta ao meu canal. Agora este vídeo é realmente especial porque vou fazer um bolo de casamento para meus bons amigos. Eu deveria ir ao casamento, que era na América, mas por causa da situação, não pude viajar. Então vou fazer um bolo menor para eles, porque eles estão fazendo uma versão menor do casamento que eu posso realmente ir. Claro, é agora que as pessoas estão realizando eventos menores, mas não há desculpa para não ter um bolo. Então, o que eu tenho aqui é algum bolo de esponja pronto. Tenho um de 6 polegadas e um de 4 polegadas. Essa é minha receita comum de bolo de esponja. Você pode encontrar no meu canal, mas eu escrevi as quantidades abaixo para um de 6 e 4 polegadas. Também coloquei um pouco mais de massa do que o habitual para torná-los um pouco mais altos. O que vou fazer primeiro é aparar eles uniformes. Então vou começar com os 6 polegadas e, como de costume, vou apenas colocar minha faca logo acima de onde começa a abobadar e girar o bolo, sem cortar ainda. Vou apenas marcar os círculos e, quando voltar ao ponto onde comecei, agora posso usar essa linha como guia e cortar, fazendo uma superfície bem uniforme. E claro que você pode comer esses. É minha parte preferida do bolo. Vou descansar minha faca na camada que acabei de cortar e usá-la como guia para a próxima, para que eu possa obter 2 camadas uniformes. Corte mais uma vez. Faço isso principalmente para nivelar os bolos que não estão totalmente planos e para eliminar a camada de migalhas, evitando a formação de uma linha marrom ao cortar o bolo. Para mim, isso é como um ódio de estimação. Então, para cortar cada um desses ao meio, vou me abaixar e ver exatamente onde fica a metade e fazer o mesmo. Marque todo o contorno do bolo e depois use isso como um guia para cortar. Veja se está uniforme. 2 milímetros fora, mas pra mim tá tudo bem. E o mesmo na próxima camada. E agora, com os bolos de 4 polegadas, porque eles são bem pequenos e um pouco mais difíceis de cortar, eu posso realmente usar uma das minhas camadas já cortadas do bolo de 6 polegadas como guia, apoiar minha faca e já cortar o bolo de 4 polegadas ao meio. Então, novamente, comece girando e depois corte. Então, eu posso cortar o topo. E claro, não é necessário fio de bolo, apenas uma faca. A menos que você compre um fio de bolo caro e resistente, eles não são realmente eficientes e todo mundo já tem uma faca em sua cozinha. Guardarei esses pedaços para depois. Então, agora tenho um total de 8 camadas de bolo iguais e tenho minha calda de açúcar simples que vou usar para embebê-las. Portanto, após estarem todas embebidas, antes de rechear o bolo com creme de manteiga, apenas as organizarei na ordem de empilhamento. É mais uma questão de organização, mas você quer manter ambas as bases, como a parte de baixo e de cima, porque elas são bem planas. As 2 peças do centro e os bolos devem ter exatamente a mesma altura, o que você sempre quer para um bolo em camada. Então é hora de rechear. Então vou começar com o meu bolo de 4 polegadas e como é um bolo grande, é um pouco mais difícil montá-lo à mão livre. Então gosto de aplicar meu truque com acetato. Tenho aqui a forma de 4 polegadas usada para assar o bolo, além de um pedaço de acetato que coloquei dentro da forma, longo o suficiente para dar a volta, permitindo montar o bolo com creme de manteiga. Então vou simplesmente virar minha primeira camada de bolo de cabeça para baixo. Então a base plana está voltada para baixo e você pode ver que ela se encaixa bem e confortavelmente ali. Tenho aqui um pouco de buttercream suíço de baunilha. Você pode encontrar tutoriais e a receita no meu canal. E o que eu vou fazer é realmente espiralar o buttercream dentro da lata até as bordas assim. Então eu tenho uma camada bonita e uniforme de buttercream lá, e eu quero que vá até as bordas, porque é isso que vai fazer essa camada de bolo ficar extremamente reta. Então agora eu posso colocar a próxima camada, dar uma pequena pressionada para apertar isso, o buttercream e então colocar outra camada. Então você pode ir de fora para dentro ou de dentro para fora e repetir até a última camada. Portanto, com a última camada de bolo, quero que fique voltada para baixo. Assim, terei a base plana no topo, que pode ser colocada diretamente sobre a última camada de buttercream. Gosto de pressioná-la bem para compactá-la. Verifique se está reto, porque isso vai para o freezer e eu quero que esteja o mais reto possível, porque uma vez que esteja firme no freezer, será difícil reajustá-lo. Colocarei lá enquanto preparo o bolo de 15 cm por no mínimo 10 min. Então, para o meu bolo de 15 centímetros, eu tenho uma bela base dourada com um pouco de toalha úmida por baixo e quero fixar o bolo na base.
Então vou colocar um pouco de creme de manteiga primeiro. Faça um rabisco generoso, pegue a primeira camada e vire-a para cima e dê uma apertada para que fique segura na base e então preencha o bolo como eu normalmente faria. Espiral do interior para fora novamente, sem importar a direção, para garantir uma camada uniforme do creme de manteiga na confeitaria. Então vou usar minha pequena espátula de degraus e usar a borda externa para deixar o creme de manteiga plano e também suaviza as bolhas de ar. Hora da próxima camada e tentando deixá-la reta já, e mais uma vez repita até a última camada. Não se preocupe com o excesso de creme de manteiga nas bordas, isso ajuda a firmá-lo nas laterais. E a última camada é colocada de cabeça para baixo, de modo que a base está voltada para cima, e como eu realmente tenho um bom excesso, vou começar minha camada de migalhas espalhando isso, e depois adiciono se precisar. Então, com a parte de trás da faca de paleta, vou embalar o creme de manteiga nas laterais do bolo, indo de um lado para o outro. E vou precisar de um pouco mais. Então, vou espremer um pouco de creme de manteiga no topo. Espalhar isso de um lado para o outro enquanto giro a mesa giratória. Deixar o topo plano. Ação igual a quando recheei os bolos, usando o excedente para contornar o topo e base do bolo. Então você só quer uma camada fina neste ponto porque é apenas a camada de migalhas. Limpe o excesso na tigela, pois é um creme de manteiga com migalhas, não apropriado para a segunda camada. Antes de raspar, vou dar mais uma volta no topo. E agora é hora de usar minha espátula. Então, eu só quero nivelar o buttercream, não tanto tirar o buttercream. Minha nova descrição de como segurar uma espátula é pensar que está limpando a tábua com a parte inferior dela para conseguir uma borda reta. Lembre-se também de alinhar o canto inferior da espátula com o canto inferior do bolo e girar. E continue girando até ficar satisfeita com a camada de migalhas e o buttercream ter alisado e preenchido quaisquer lacunas. Isso é bom o suficiente e minha tábua está limpa porque eu estava consciente de usar a parte inferior da espátula. Vou apenas limpar o excesso de buttercream e então remover esses cantos. Então, de fora para o meio é... limpando o excesso de buttercream ao redor dos cantos. Pronto, camada de migalhas feita. Então vou colocar isso no freezer para acelerar as coisas. Mas obviamente você também pode deixá-lo na geladeira até que essa camada de buttercream esteja bem firme. Então meu bolo de 4 polegadas está bem firme e eu posso sentir apenas tocando o buttercream na lateral do acetato. Portanto, como colocarei o bolo de 4 polegadas sobre o de 6, quero que ele tenha sua própria base. Tenho aqui uma superfície grande e uma base para bolo de 4 polegadas fixada nela. Quando for colocá-lo na de 6 polegadas, vou segurá-lo pela base menor. Eu tenho um tutorial explicando como fazer bolos em camadas e como prepará-los, então isso será como um pequeno vislumbre de um bolo em camadas menor. Em cima desta pequena base, vou colocar mais creme de manteiga. Então tem algo para o bolo grudar e com isso eu vou apenas virar o bolo de cabeça para baixo, o que parece um pouco assustador, mas eu sei que está firme. Aperte para fixar e levante a lata e retire o acetato. E aí você tem um bolo de 4 polegadas extremamente reto e uniforme. Agora, como o bolo foi congelado, as migalhas também estão congeladas no bolo. Então você pode realmente pular a etapa de cobertura de migalhas e ir direto para a sua segunda camada de creme de manteiga. Então vou fazer isso com um saco de confeitar, especialmente porque é branco, tende a ser um pouco mais transparente e por isso quero uma camada generosa por fora. Então vou colocar meu saco de confeitar bem na parte inferior e girar a mesa giratória, mas não mover a mão com a qual estou confeitando, e gradualmente subir pelo bolo. Então vou confeitar até o topo e também fazer uma espiral no topo. Pequenas falhas no creme de manteiga não são relevantes, pois ao alisar o exterior, ele se espalhará. Eu só quero aplanar o topo com a minha espátula antes de começar a raspar ao redor do exterior. Então, como da última vez, vou segurar minha raspadeira lateral na mesma posição, mas vou aplicar muito pouca pressão porque não quero tirar essa camada de creme de manteiga, eu só quero alisá-la. Vou manter minha mão parada e girar, deixando a raspadeira e a mesa giratória fazerem o trabalho. Então, eu recomendaria dar algumas voltas antes de dar um passo atrás e ver quais lacunas precisam ser preenchidas. Então, eu tenho algumas por aqui, então vou usar este creme de manteiga para preencher e raspar novamente.
Não acredito que as pessoas entendam quantas vezes é preciso trabalhar no bolo. Apesar de saber que vídeos no YouTube, Instagram e outros são editados, o creme de manteiga exige muitas passadas para alisar. Estou realmente feliz. Agora você pode limpar os cantos, mas vou colocar isso de volta no freezer porque é muito mais fácil manusear o bolo quando está bem frio e assim eu posso aparar os cantos superiores com uma faca afiada para deixá-los super afiados. Claro, por ser um bolo de casamento, quero que fique perfeito. Então agora é hora de colocar a segunda camada de buttercream no bolo de 6 polegadas, então a camada de migalhas está bem firme. Antes de continuar com a segunda camada, preciso preparar isso para suportar as 4 polegadas que vão em cima. Então eu tenho alguns canudos, porque é isso que vai segurar a base sob as 4 polegadas para que não haja pressão sobre o próprio bolo. Então eu vou apenas colocar alguns canudos no meio do bolo e para um de 4 polegadas. 2 canudos bastam, mas pode adicionar mais e cortá-los ao tamanho adequado. Com os canudos no lugar, posso adicionar a camada de creme de manteiga, repetindo o processo anterior, pois já tenho o saco de confeitar e vou confeitar ao redor. Então, mantendo a pressão uniforme quando eu confeito e girando a mesa giratória até o topo, e até mesmo fazendo um anel extra ao redor do topo e uma espiral também. E como da última vez, deixando o topo plano. Então, é aqui que é mais importante deixar este topo o mais plano possível, porque ele vai equilibrar a camada de 4 polegadas, e se estiver um pouco torto, o bolo vai parecer torto. Eu até passo minha espátula pela superfície algumas vezes para garantir que esteja super plano. Isso parece bom o suficiente. Você pode ver que eu não tiro nenhum nivelador. Eu não sou tão obsessiva, mas no geral está bem plano e agora eu posso começar a raspar. Igual da última vez, pressão suave no início e deixando a mesa giratória fazer a maior parte do trabalho aqui, e quanto mais você gira, mais o creme de manteiga se alisa e eu vou apenas colocar um pouco mais na parte inferior. E quando estiver satisfeita, pode parar de trabalhar nas laterais. Se quiser limpar os cantos agora, pode, mas está muito quente no momento. Quero garantir que este bolo esfrie bem, então vou colocá-lo de volta no freezer e aparar os cantos. Enquanto isso, mostrarei como fazer velas de papel de arroz muito bonitas. Então, vou colocar algumas velas de papel de arroz no bolo de casamento. Acredito que dê um efeito elegante. Então, existem velas de isomalte que você pode ter visto o tutorial, mas estas são velas de papel de arroz. Elas são muito mais delicadas e você pode ser bastante criativo com o que faz com elas, porque também pode fazer esses pequenos pacotes, e quando o papel de arroz se sobrepõe, diferentes tons de cor também podem aparecer. Então é um efeito muito bonito que eu não fiz um tutorial, então pensei em incluí-lo hoje. Muito fácil de fazer. Vou começar com um pouco de água aqui e vou adicionar uma pequena quantidade de corante alimentar para ter uma cor de pêssego, porque quero manter o tema deste bolo em tons de pêssegos e rosas claros também, e apenas misturar isso. Então, tudo o que estou fazendo aqui é apenas colorir a água, e agora o que vou fazer é despejar a água em um prato, e este será meu terreno de embebição para o papel de arroz. Então, esses papéis de arroz são com os quais você faz rolinhos primavera, então você pode obtê-los praticamente em qualquer loja asiática, e eles se parecem com isso. Então, eles são duros e quase crocantes quando você os tira de um pacote, mas assim que tocam a água, ficam macios. Então, vou mergulhar o papel no prato de água e dar uma boa molhada. Então, leva cerca de 30 segundos para absorver a água, e então o que eu tenho aqui são alguns tapetes antiaderentes. Então vou pegar o papel de arroz que agora ficou um pouco encharcado e colocá-lo no tapete antiaderente. Então você meio que não consegue realmente ver mais porque fica muito fino, mas está muito lá e agora você pode moldar isso como quiser, porque vamos deixar isso por algumas horas para secar e então se torna algo assim. Então, eu apenas belisquei o tapete no centro e, ao contrário do isomalte, você pode levar o seu tempo com isso. Ele não endurece imediatamente. E então eu tenho um par de prendedores que vão mantê-lo no lugar. Há formas de secar isto, seja ao lado por cerca de 3 a 4 horas em ambiente quente, ou acelerar o processo secando no forno a uma temperatura baixa, como 80 graus Celsius. Está muito quente lá fora, então eles secaram em poucas horas, deixados do lado de fora. Assim se faz o leque.
Para as peças menores, mergulhe outro papel na água e aguarde até estar suficientemente encharcado para rasgar. Acho que chegamos lá. Eu posso apenas rasgá-lo ao meio para obter um pedaço menor de papel e, para ser honesta, não há uma regra real. Eu vou apenas moldá-lo no tapete. E se você deixar na água por tempo demais, ele adquire essa textura meio gelatinosa. Então não parece agora, mas após secar você terá essas belas decorações abstratas. Vou deixar este secar e depois empilhar os demais bolos. Então, com os andares fora do freezer e a cobertura firme, vou rapidamente aparar o excesso para um canto afiado. Com uma faca afiada, vou apenas entrar direto e contornar a borda do bolo, cortando o excesso de cobertura. Vou nivelar com a minha espátula. Agora isso está bem afiado. Agora vou adicionar o quarto andar aqui e cortar os cantos para manter o máximo de frio possível enquanto manuseio. Então eu tenho uma pequena quantidade de buttercream em um saco de confeitar menor e vou apenas espremer um pouco em cima do de 6 polegadas. E então, usando minha espátula, vou deslizar por baixo das 4 polegadas e pegar aquele tabuleiro de bolo e então colocá-lo rapidamente em cima do de 6 polegadas. Opa! Dei uma balançada. E como está em seu próprio tabuleiro, posso usar a espátula para movê-lo, mas ele vai firmar bastante rápido porque o bolo está frio. Vou centralizar o máximo possível e visualizar algumas impressões digitais. Não estou preocupada, pois rasparei o exterior, mas antes preciso preencher onde os 2 andares se encontram. Então vou pegar meu buttercream e preencher essa lacuna entre os andares. E agora vou raspar ao redor e remover o excesso, e isso fechará a lacuna entre os andares e eliminará quaisquer marcas de impressões digitais do lado de fora. Agora vou cortar o excesso em 4 polegadas. Apenas retome os retoques com a espátula. Então, os 2 andares estão empilhados. Vou colocar isso de volta na geladeira por 15 a 20 minutos para firmar e depois vou terminar com todas as decorações. Então agora é hora de decorar e eu tive essa ideia de fazer apenas uma coleção de decorações e meio que explodindo desta área aqui. Então, antes de continuar com algumas decorações, como as velas de papel de arroz, também tenho algumas fatias de limão e flores frescas. Quero aplicar um pouco de creme de manteiga texturizado colorido. Então eu tenho alguns tons de creme de manteiga colorido, alguns pêssego, algumas cores mais nudes para manter dentro do tema, e tudo que vou fazer é aplicar uma pequena quantidade de uma cor e aplicá-la ao bolo. Então eu vou fazer alguns traços para cima e também espalhá-los. Então é aqui que vou concentrar a decoração. Agora, junto com a textura, eu também vi uma técnica muito legal de aplicar ainda mais textura. Eu tenho um pincel de silicone aqui, e se eu passar sobre o buttercream que acabei de aplicar, você obtém esse efeito texturizado muito bonito. Continuarei com algumas cores e construindo textura. E isso funciona melhor quando os bolos estão frios, por isso eu os coloquei na geladeira antes de fazer isso. Eu tenho um rosa claro aqui que também vou aplicar. E eu acho que quanto mais manchas aleatórias, melhor. Não pense muito sobre isso, é para ser abstrato. Ok, então acho que estou satisfeita com a textura, não é exagerada, é sutil, mas abstrata e interessante. E agora vou aplicar minhas decorações. Então, eu tenho meu creme de manteiga no meu saco de confeitar, que posso usar para colar as decorações e vou apenas fazer um agrupamento usando minhas velas de papel de arroz, que também posso cortar e mudar de acordo com o tamanho que eu quero. E mais uma vez, eu não acho que devo pensar muito sobre isso. Uau, que efeito incrível esse papel de arroz faz. Estou um pouco obcecada. Agora vou terminar com algumas fatias de limão e algumas flores. Uau,
Então eu não sei se você pode perceber, mas eu realmente não sabia com o que iria acabar quando decidi fazer este bolo. Eu simplesmente adoro isso. Eu adoro essas velas de papel de arroz e acho que esses pedaços de verdura realmente enfatizam o design e o visual abstrato, mais rústico do bolo. Então estou realmente feliz com isso. Espero que tenha curtido o tutorial. Por favor, experimente um bolo de 2 andares se ainda não o fez. E claro, se você vai se casar ou conhece alguém que vai e quer fazer um bolo de casamento, então espero que você tenha achado este tutorial útil. Por favor, veja meus outros vídeos e receitas no meu canal. Não se esqueça de se inscrever e curtir este vídeo, além de comentar com suas opiniões. Espero que tenha gostado, nos veremos em breve.